Então, nós falávamos desse ato adicional de 1834 que gerou uma descentralização no ensino, né? Então, a instrução primária e secundária seriam responsabilidade das províncias, os nossos atuais estados, e era caracterizada pelas aulas régias, ou seja, essas aulas avulsas. Então, como que funcionava, né? O aluno ele poderia se matricular em uma aula, vamos dizer, uma aula de grego, depois que ele fizesse aquelas aulas de grego e se sentisse preparado suficientemente para prestar o exame de grego, ele ia lá fazer o exame de grego. Se na sua província não tivesse a aula de retórica, ele se dirigiria a alguma outra província que tivesse ofertando a aula de retórica para fazer essas aulas de retórica e aí prestar os exames de admissão em retórica para o ensino superior. Quando ele tivesse sido aprovado em todos esses exames, ele ingressaria aí no ensino superior. Então, esse ensino, vejam que esse ensino secundário, né, ele vai carregar ao longo da nossa história da educação no Brasil uma marca que é a única finalidade desse ensino secundário é preparar os estudantes para prestar os exames de admissão para ingresso no ensino superior. O que nós vamos ter de ensino superior aqui no Brasil no século XIX? Nós vamos ter dois cursos jurídicos, né? Um em Olinda e outro em São Paulo, que hoje seria, né, a atual Faculdade de Direito da USP, lá no Largo do São Francisco. Nós vamos ter cursos de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, curso superior militar no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Fortaleza, um curso superior de Minas em Ouro Preto, de Marinha e Ensino Artísticos no Rio de Janeiro e curso superior de ensino religioso em 6 seminários. Então, tudo isso era o que nós tínhamos de ensino superior em nosso país, né? E aí, em 1837, nós vamos ter a criação da nossa primeira escola pública secundária no território brasileiro. Essas aulas avulsas, né, desde a expulsão dos jesuítas, nós não tivemos nenhuma escola pública secundárias. Essas aulas avulsas ou essas aulas régias, elas eram particulares, oferecidas em liceus, que eram instituições, quer dizer, você tinha um lugar só, né, um lugar fixo que oferecia todas as aulas, vamos dizer que ofereciam todas as aulas avulsas, né, mas eram privadas. Mas nós não, mesmo nos liceus, não há uma ideia de lógica, de seriação, de continuidade em relação a essas aulas avulsas. Não é somente em 1837 aí nós vamos ter a criação do Imperial Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Vai ser a nossa primeira instituição pública de ensino secundário. Ela foi criada com dois objetivos, né? Primeiro, para acabar com esses sistemas de aulas avulsas, porque a ideia é que o Pedro II oferecesse uma sequência hierárquica, né, uma espécie de programa, de currículo de estudos e servir de modelo de organização para as demais escolas secundárias, para os liceus, né, espalhados pelo território brasileiro. Mas ele ainda tinha um caráter enciclopédico e propedêutico, ou seja, de preparação para o ensino superior, né? E com o objetivo aí a ideia é que os alunos pudessem ingressar no Pedro II, a ideia é que os alunos pudessem ingressar no ensino superior sem prestar os exames preparatórios, ou seja, aqueles que conseguissem cursar todo o programa de estudos do Colégio Pedro II, do Imperial Colégio Pedro II, ganhariam aí o direito de ingressar diretamente no ensino superior sem prestar qualquer exame de admissão. Essa instituição ainda existe hoje, né, esse prédio no Rio de Janeiro. O outro vídeo que eu indico para vocês, né, aparecem imagens, ele é gravado em parte dentro do Colégio Pedro II, então eu recomendo fortemente que vocês também assistam a esse segundo vídeo que eu coloco o link para vocês. Mas vejam que esse modo de organização do ensino secundário, mesmo nós
quando nós vamos ter aí uma instituição pública, ele é bastante excludente, né? Pela a pompa do prédio, pelo uniforme. Então, aí abaixo na imagem eu coloco, não é? Um dos modelos de uniforme do colégio. Então, isso servia, eram alguns elementos que serviam aí de exclusão de boa parte da população. Você pagava não apenas o uniforme, mas os livros, né? Você tinha que falar francês. Então vejam que toda essa forma de organização do ensino secundário faz com que ele já nasça de modo bastante excludente. Qual que seria aí o plano de estudos no Colégio Pedro II, né? Era um plano de estudos baseados nas humanidades, né? Sobretudo naquilo que se cobrava nos exames de admissão, né? Retórica, filosofia, latim e grego. E aí, de forma indireta, os planos de estudos adotados no Colégio Pedro II intentavam exercer uma influência sobre os outros liceus espalhados pelo território nacional. De que modo, né? Os exames de admissão seriam preparados de acordo com o programa de estudos do Colégio Pedro II. Então, isso gerava uma certa coação para que as demais instituições de ensino secundário do país se adequassem ao programa de estudos do Colégio Pedro II, já que era com base nesse programa de estudos que se faziam, né, que se elaboravam aí os programas de admissão, né? A distribuição de carga horária nesse programa de estudos, ele era preponderantemente de humanidades, né? Nós vamos ver que há poucas disciplinas destinadas aí nessa área das ciências naturais. Então, aquele que fizesse os 7 anos de estudos, né, esse secundário era constituído aí de 7 anos de estudos, aquele que completasse esses 7 anos de estudos no Pedro II ganharia o título de bacharel em letras, e isso daria direito a um ingresso direto no ensino superior, qualquer curso de ensino superior no Brasil, sem prestar os exames de admissão. O que acontece é que quase nenhum aluno, ou pouquíssimos alunos, completavam esses 7 anos de estudos, porque mesmo após a criação do Colégio Pedro II, continuou vigorando na organização nacional a ideia dos exames das aulas avulsas, né? O sistema de aulas avulsas, aulas régias, e dos exames preparatórios. Então, mesmo no Pedro II, os alunos se dirigiam ao Pedro II, cursavam as disciplinas que lhes avulsas que lhes interessavam, e à medida que eles iam sendo aprovados aí nos exames para o ingresso no curso superior, eles abandonavam, né, o Colégio Pedro II. Outra problemática é que na organização do programa de estudos do Colégio Pedro II, as ciências naturais foram colocadas nos últimos anos do programa. Isso fazia com que os alunos concluíssem as matérias que lhes interessavam até o 5º ano. No 6º e no 7º ano teriam aí a maior parte das ciências naturais, e aí com isso poucos alunos também cursavam as ciências naturais, somente aqueles que iam até o fim do curso, né, e recebiam o título aí de bacharel em letras, né? Então, nós tínhamos em 1854 16 liceus, em 1872 20 liceus, né? E eles eram incentivados aí a adequar seus planos de estudos ao programa do Colégio Pedro II, né? Por meio desse sistema aí, dessa ideia de coação, adequando os exames de admissão ao programa de estudos do Colégio Pedro II, né? Então, é no século XIX que as ciências naturais vão ser introduzidas pela primeira vez de forma mais sistemática no programa de estudo da escola secundária brasileira. Todavia, mesmo com essa introdução, nós vamos perceber que muitos alunos acabam não cursando essas disciplinas de ciências naturais,
Porque as aulas avulsas, não é, o sistema de aulas rédeas, de aulas avulsas, vão persistir durante todo o século, praticamente, né, durante todo o século XIX, e o aluno cursava as aulas avulsas, prestava o exame de admissão. Quando ele cumpria todos os exames de admissão ao ensino superior, ele abandonava sem cursar as disciplinas das ciências naturais, que não eram cobradas nesses exames de admissão. Mesmo para admissão em cursos como medicina, não é? O nosso texto obrigatório vai dizer, inicialmente não se cobrava as conhecimentos de física, química, né? Ou seja, conhecimentos ligados aí às ciências naturais, né? Então, o nosso autor vai dizer que a indiferença para com o ensino de ciências foi uma característica dessa escola pública e particular secundária até 1887. 1887 é quando se passa a exigir conteúdos de física, química e história natural nos exames preparatórios para a faculdade de medicina. Então, o autor vai dizer que essa inclusão induziu algumas escolas a adaptar seus programas aos novos requisitos dos preparatórios. Eu discordo levemente dessa afirmação pelo seguinte, né? Quando essas disciplinas, esses conteúdos de física, química e história natural foram exigidos, né, para ingresso nas faculdades de medicina, é porque ao final do século XIX, né, nós estamos aí já em 1887, ao final do século XIX, as ciências naturais já tinham aumentado a sua importância do ponto de vista social. Nós temos as ideias, a ampla circulação das ideias positivistas no mundo ocidental, né? O positivismo vai defender, dentre outros aspectos, que as ciências, né, as ciências naturais são as únicas formas de se produzir um conhecimento verdadeiro pela experimentação e pela observação. Nós temos também uma sociedade pós-revolução industrial que vai valorizar cada vez mais os conhecimentos advindos das ciências naturais. Então, o movimento é o contrário, não é? Quando esses conhecimentos são exigidos nos exames preparatórios para o ensino superior, no caso para a faculdade de medicina, no final do século XIX, é porque as ciências naturais já tinham ganhado aí uma relevância social grande, né? E aí ele vai dizer que as ciências naturais foram então lentamente marcando a presença no currículo secundário até 1889, quando a República foi proclamada. E isso vai assinalar uma nova era no ensino secundário e no ensino de ciências no Brasil, né? Na verdade, ele coloca 1889, mas de novo eu discordo levemente, porque antes da proclamação da República, as ciências naturais já tem um lugar, né, mais significativo na sociedade e no programa de estudos da escola pública secundária, por conta da efervescência das ideias positivistas, do método intuitivo, né, que nós vamos falar dele um pouco mais para frente, né, e isso vai levar a uma hegemonia do ensino das ciências naturais. Então, as ciências naturais, elas ingressam no currículo da escola pública brasileira de forma mais sistemática somente no século XIX, né? Então, nós vimos que nesse início, não é, nem todos os alunos cursavam ciências naturais, mas nas últimas décadas do século XIX esse cenário muda. Nós vamos por fim ao sistema de aulas avulsas, né, para construir uma escola secundária seriada, em que há requisitos, não é, põe fim a essas aulas avulsas, essas aulas régias com a proclamação da República, e aí nós vamos ter uma nova fase para o ensino secundário, para o ensino das ciências naturais, tá? E as questões que eu proponho para vocês e as questões que eu proponho para vocês nesta semana versam um pouco sobre essas discussões que aqui nós tivemos. Eu desejo uma boa semana a vocês e que vocês consigam realizar contento as atividades de modo que promova aí
uma melhor formação, né, e crescimento profissional para todos.